Continuando aqui o nosso vídeo sobre os cavaleiros ali, os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos, né? Capítulo 6 de Apocalipse. Fizemos uma pesquisa na internet, não vai ser difícil encontrarmos um vasto material falando sobre este tema. E a maioria vai defender um posicionamento que o cavalo, o primeiro do primeiro selo, cavalo branco, né, ele vai representar o anticristo. É o posicionamento defendido pela maioria dos que vão se posicionar, que vão falar sobre este tema. E qual é a justificativa apresentada? Eles vão analisar e fazer uma análise dentro do conjunto dos animais, dos 4 cavalos. Se 3 deles está fazendo uma representação de algo que é negativo, então o primeiro, apesar das suas características que levam, né, as pessoas a pensar que ele estaria representando algo como Cristo do bem, né, sua característica de cavaleiro branco que sai vitorioso para vencer, apesar dessas características, mas pelo fato dele estar junto em companhia de 3 outros cavalos que representam algo negativo, ele também há de representar, portanto é o anticristo. Então, nitidamente a gente vê que há uma supervalorização na análise, para chegar a essa conclusão que é o anticristo, há uma supervalorização nas características comuns, você olhar para os selos como estando olhando para um conjunto, e não analisar individualmente cada um dos selos. A própria frase, e o que nós propomos agora é que você faça a leitura do texto fazendo esse exercício. Qual é o exercício? De identificar dentro do texto características comuns dos 7 selos e as características individuais também dos selos. Nitidamente, quando a gente olha para o texto, a gente vai visualizar ali um conjunto. São 7 selos, é um conjunto. A palavra 7 já está trazendo uma ideia de individualidade. 1, 2, 3, 4, então são indivíduos. Deve ser olhado individualmente para cada um desses selos. A ideia seria essa. Já a palavra selo traz uma característica comum a todos eles. O primeiro era um selo. Então, o primeiro, uma característica individual. Selo, uma característica comum, porque o segundo é uma característica individual e é um selo. Perceba que todos eles, no número, a gente pode identificar a sua individualidade, e no selo, na sua característica, é um selo que está sendo rompido, a gente vê os pontos comuns entre eles. Veja este gráfico, daqueles que creem que o primeiro cavalo é o anticristo. Ele está nos apresentando que eles fazem uma análise a partir da coletividade. Você olha as características comuns e chega à conclusão. É um anticristo, representa o mal. Por quê? Porque se temos 4 cavalos, 3 deles nitidamente representam algo negativo, este 4 não nos engana. Ele também representa algo negativo. Então, o que está sendo valorizado nesta análise? As características comuns, desprezando completamente as características individuais de cada selo. Ao olhar para o nosso texto, que vai falar sobre os selos, a gente tem que extrair dele as características que tem comum entre os selos e perceber que entre eles também existem características individuais. Veja, vou trazer novamente aqui alguns comentários, alguns pensamentos extraídos dos comentários bíblicos para a gente evidenciar que chega-se à conclusão que o cavalo branco é uma representação do mal do anticristo a partir de comparações e menosprezando características individuais do cavalo branco. Veja essa citação. Muitos intérpretes insistem em que o primeiro cavalo deve ser entendido como sendo o mesmo tipo que os outros 3. Já que os outros 6 são poderes do mal, de destruição, morte, pelas quais Deus executa o seu julgamento, o cavalo branco não pode destoar o conjunto. Percebeu aqui? Não é o pensamento deste comentário bíblico, mas ele está trazendo aqui pensamentos de outros teólogos, de outros estudiosos, de outras pessoas que se posicionam a respeito deste texto. E o que ele está dizendo? Que o cavalo branco não pode destoar do conjunto de cavalos. Se os cavalos são representações nos 2º, 3º e 4º selos, que aparecem cavalos também, se são representações de algo do mal, o primeiro cavalo, mesmo sendo aparente branco, vitorioso para vencer, ele não pode destoar. Consegue entender que a análise aqui feita por essas pessoas escraviza, digamos assim, prende a interpretação do cavalo
desrespeitando as suas características individuais e analisando simplesmente uma característica coletiva, comum entre eles. Então eu tenho um grupo de 4. Se 3 representam o mal, o quarto, o primeiro, também há de representar. Esta é a lógica defendida. E temos aqui, vamos para mais um. Este comentário ele vai trazer assim: à luz do significado do segundo, do terceiro e do quarto cavaleiro, parece-nos que seja irracional identificar o primeiro cavaleiro como o Senhor Jesus. Então veja, menospreza-se completamente, ignora-se, deixa de lado completamente as características individuais do cavalo branco. E vai chegar-se a uma conclusão do que ele está representando a partir do quê? À luz do que significaria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Entende que aqui uma análise, chegando-se à conclusão do que é o primeiro, não a partir da sua individualidade, mas sim da coletividade do grupo dos cavalos. E um último comentário que vamos trazer aqui também, né? Ele vai nos dizer que o contexto parece não permitir que esta interpretação, né? Essa interpretação seja assim, né? Então, esse comentário ele inicia-se assim: num primeiro momento, quando você visualiza o cavalo branco, as características, né? O seu cavaleiro, arco na mão, com uma coroa, vencendo e para vencer, num primeiro momento, parece que ele vai representar algo de Deus, né? Cristo. Mas o contexto parece não permitir esta interpretação. O que eu chamo a atenção aqui? Nos 3 comentários que eu trouxe, e a maioria das pessoas que vão argumentar, defendendo a ideia de que o cavalo branco, o primeiro selo, represente o anticristo, qual é o raciocínio desenvolvido? É o raciocínio de analisar o conjunto. Então nós temos ali um conjunto, 4 animais, 4 cavalos com seus cavaleiros, com as suas características. A leitura do texto permite que 3 deles sejam classificados como algo negativo, algo ruim. Logo, a maioria, 3 deles, o primeiro, apesar de ter características, é um cavalo branco, vitorioso, para vencer, coroa na cabeça, mas tudo isso é menosprezado, é deixado de lado. Então, não se respeita a individualidade do texto bíblico. Não se respeita que o texto apresente cada um dos selos tendo uma individualidade a ser analisada para que eu consiga compreender a mensagem. Então o texto ele é transmitido para nós de uma maneira que eu deva valorizar a forma com que o texto é apresentado, para que através dessa forma eu perceba que existe sim uma coletividade, existe sim características comuns aos selos, porém o que deve sobressair é as características individuais de cada selo. Eu tenho que analisar cada selo e cada um deles, eles vão transmitir, estão pertencendo sim a um grupo, mas eles vão transmitir a mensagem a partir da sua individualidade. O texto, quando a gente olha para o texto, ele chama a nossa atenção para que eu valorize tanto a sua coletividade quanto as suas características individuais? Sim. Quando a gente olha para o texto, a gente pode perceber nitidamente um conjunto, 7 selos. Isso é um conjunto. Então, dentro do conjunto dos 7 selos, eles têm características comuns. Este grupo de 7 selos pode ser dividido em outros subgrupos? Pode. E o texto vai fazer para nós uma divisão em mais 3 subgrupos. E como que a gente percebe no texto esta divisão do grupo dos 7 selos em subgrupos? Um é o grupo dos cavalos. Se apresenta 4 animais. A forma com que eles chegam a nós, qual é a forma? Quebra-se o selo. Jesus, ele abre o selo, quebra o selo. Um dos 4 seres viventes se aproxima, isso de João, do selo quebrado e fala, venha! E surge um animal, um cavalo. E é descrito a característica deste cavaleiro e deste cavalo, as suas cores. Então isso acontece quando é apresentado o primeiro selo. Surge o segundo selo, da mesma forma. O terceiro selo, da mesma forma. E o quarto selo, da mesma forma. Vamos ler aqui o texto para comprovarmos essa característica de apresentação dos 4 primeiros selos. Apocalipse 6, verso
7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Eu olhei e eis um cavalo, e o seu cavaleiro, sendo chamado Morte. Então veja, aqui está sendo padronizado as características dos 4 primeiros selos. Quebra-se o selo, um dos 4 seres viventes vem, ele vai fazer um clamor, João faz a visualização e descreve o que ele viu. E é introduzido animais, cavalos, com cores específicas. Então aqui nós temos um subgrupo. Repetimos, existe primeiro um grupo, 7 selos. Este grupo de 7 selos, por sua vez, é dividido em subgrupos e devem ser analisados dessa forma. Quando surge o primeiro subgrupo, é o grupo dos, vamos chamar assim, dos cavalos. Como que a gente consegue perceber que houve a interrupção deste subgrupo e vai começar um próximo? A partir do verso 9. Ó. Quando abriu o 5º selo, veja que há uma alteração no padrão. A alteração no padrão está identificando que finalizou-se um subgrupo e vai ter início outro. Aqui, ó, quando abriu o 6º selo, vi debaixo do altar, e aqui há uma descrição. Veja que abre-se o selo, não existe mais um ser vivente falando nada, e não existe mais cavalos com cores e seus cavaleiros, não tem mais. Então nós temos o grupo dos selos, 7 selos, divididos em subgrupos. O primeiro, dos cavalos. O segundo, a partir do verso 9. E quando que a gente percebe que este subgrupo também chegou ao seu fim? Porque o capítulo 7, ele faz um interlúdio, um intervalo entre o 6º e o 7º selo. Então fica nítido que o escritor, ele transmite para nós, e nós devemos extrair isso do texto, que existe o grupo dos selos, 7 selos. O grupo dos selos, ele é dividido em outros 3 subgrupos. Um primeiro, um grupo que surge ali os animais, os cavalos. A sua apresentação é característica, é diferenciada dos demais. Depois existe 2 selos, o 5º e o 6º, que tem também uma diferenciação do primeiro, que foi dos cavalos, e do último. Entre o 6º e o 7º, existe um intervalo, que é o capítulo 7 de Apocalipse. E o 7º selo aparece apenas no capítulo 8. Então a gente vê que ele é dividido. E o que isso quer nos dizer aqui? Quando vamos fazer a análise do texto, nós não podemos pegar e dizer assim, conforme a argumentação usada. Se 3 cavalos significam o mal, o primeiro também significa algo relacionado ao mal. Não. Deve ser analisado individualmente a cada um dos seres, porque eles têm características. Características de que pertencem a um grupo, características que pertencem a um subgrupo e características individuais. Por isso que é o primeiro selo. Vem um animal apenas, não vem os 4 em seguidas. Quando nós vamos visualizar as imagens da fé, nós vemos os 4 juntos, mas eles surgem no cenário da profecia individualmente. E individualmente devem ser analisados. Existem características para a sua compreensão, cada um dos selos, características que são comuns a todos os selos, mas existe, e é o que deve prevalecer, uma característica individual de cada um deles. Eu acho que, se fizermos dessa forma, a compreensão do texto, ela facilita, né? E esta argumentação de que, se 3 cavalos representam o mal, o primeiro, apesar de todas as características dele, representa o mal também, é o anticristo. Não tem lógica este raciocínio. Porque este raciocínio, ele só existe se eu menosprezar totalmente as características individuais de cada ser. E no próximo vídeo estaremos falando, então, das características individuais deste primeiro selo, que é o selo do cavalo branco. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que possamos sempre dedicar tempo para estudar a palavra de Deus.